Carlos Vieira estará pregando a palavra do Senhor. Abra o seu coração e ouçamos o que Deus tem para nos falar nesta noite. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Glória a Deus. Vamos ler uma palavra, meus amados. Salmo de número 37. Quero aqui agradecer a confiança do nosso pastor Aguinaldo, pastor Samuel, meu pastor Valdeci Bezerra. Hein? Salmo de número 37, a partir do verso 1, nos diz assim a palavra do Senhor: Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faze o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Amém? É uma palavra que Deus trouxe ao meu coração. Eu vinha no caminho, dei uma saída hoje para ir ao mercado, e Deus começou a falar comigo 5 minutos antes do pastor me mandar mensagem para estar ministrando a palavra de Deus hoje aqui. Deus que opera lá, opera cá também, graças a Deus por isso. E o que me chamou a atenção nesta palavra, meus amados, é o verso 5, né? Onde ele fala: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. E é algo que muitas das vezes, irmãos, em meio às circunstâncias, às situações que nós estamos passando, é difícil, porque nós entregamos o nosso caminho ao Senhor, nós entregamos. Alguns com facilidade, alguns que aqui estão, nasceram em berço evangélico, outros como eu vieram depois, mas o Senhor ele já tinha uma promessa na minha vida e na tua vida. Deus já tinha um trabalhar especial, e as dificuldades e as lutas que nós passamos na vida, elas são circunstâncias que elas vêm para o nosso crescimento, para que nós possamos crescer e entender o tamanho do projeto que Deus tem em nossas vidas. Eu fiquei pensando na parte que está no meio do verso: confia nele. Tem provas que muitas das vezes elas vêm na nossa vida e abala a nossa confiança. Não tem crente super-herói, não tem crente que seja melhor do que o outro. Todos nós passamos por lutas, por dificuldades, por provações. Eu me lembro, olhando para a palavra de Deus, de alguns servos de Deus, irmãos, como o caso de Mardoqueu. Ele tremeu na base, ele ficou desesperado, quando ele recebeu a notícia daquilo que Amã tinha feito, do decreto que estava feito para acabar com o povo de Deus, com o povo crente daquela época, a igreja da velha dispensação. Ele ficou desesperado, mas ele se humilhou, e muitas das vezes Deus requer de nós a humilhação diante dele. Ele requer de nós que nós nos humilhemos diante dele, cheguemos diante do trono com graça, com poder e com unção no coração, porque foi aquilo que Deus ele nos deu.
Deus chamou a igreja de Cristo para ser vencedora. Jesus, lá em Mateus, no seu capítulo 16 e versículo 18, ele vem nos falar, quando ele ali falava com Pedro, acerca da igreja. Ele chegou e falou para Pedro: pois eu te digo que tu és Pedro, uma pedrinha pequena. E ele fala: e sobre esta pedra, falando dele, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja, ela vai marchar até o final. Jesus está voltando para nos buscar, e é tempo de nós vigiarmos e orarmos. Deus falou fortemente ao meu coração no dia de hoje, quando eu estava orando. Ele falava: olha, meu servo, vigiai e orai, porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E tem muitos que estão se perdendo, porque não têm vigiado, não têm estado constantemente com o olhar em mim, com o coração em mim. E eu estou voltando para buscar a minha igreja. Assim disse o Senhor Jesus ao meu coração. Ele falou: olha, lembra-te das provas que os meus servos lá atrás passaram, e toma como exemplo, porque ficou escrito dentro da minha palavra. E eu comecei a ver alguns servos de Deus, irmãos, como o rei Davi, que passou uma prova tremenda, quando o gigante Golias, ele desafiava veementemente o povo de Israel. Ele havia pedido um homem para pelejar com ele, e se aquele homem vencesse, eles seriam escravos, os filisteus seriam escravos do povo de Israel. Mas se fosse o contrário, se ele vencesse, o povo de Israel seria escravo deles. E ali, a Bíblia diz que quando olhavam para aquele homem, todos corriam dele, inclusive o rei Saul, porque era um homem muito alto. A Bíblia diz que ele tinha 6 côvados e 1 palmo de altura, isso dá 2,92 metros. E para homens de 1,70 m, 1,75 m, é muito difícil. A Bíblia diz que o maior deles era o rei Saul, mas ele também corria, ele também temia. E quando Davi chegou e olhou para aquela situação, meus amados, ele ficou indignado com o desafio que aquele homem estava fazendo para o povo, e vendo o povo temeroso, com medo, sem confiar verdadeiramente no Deus que chamou. Tem vezes que nós vemos servos e servas de Deus nessa situação, correndo da peleja, da luta, da batalha, porque não confia em Deus, não confia no Deus que tirou você de lá, do meio das coisas ruins. E Deus nesta noite, Ele fala: olha, eu sou um Deus fiel, que trago força ao coração daquele que me busca com sinceridade. Em meio à prova, luta, dificuldade, eu estou contigo, estou trabalhando de maneira diferente. Mesmo que você não esteja vendo, eu estou preparando uma vitória para você nesta noite. Davi, irmãos, não podia imaginar nem que ia ser rei naquele momento. Ele estava ali porque o pai dele havia mandado ele ver como os irmãos dele estavam. E quando chegou, se deparou com aquela situação. Mas tem uma coisa: Davi olhava diferente. Davi não olhava para o gigante de baixo para cima. Davi não tinha medo, ele ficou indignado. E ele perguntou: o que vão fazer para quem enfrentar esse gigante, que tem afrontado os exércitos do Deus vivo? E aí falaram, mas ele não deu importância para aquilo, irmãos. Tem alguns pregadores que muitas das vezes vão pregar e falam que Davi logo se interessou, quando ficou sabendo que os impostos da casa do pai dele seriam livres, que casaria com a filha do rei.
Davi não se interessou por isso, ele ficou indignado, porque ele estava vendo o povo de Deus sendo afrontado, sendo espizinhado, sendo esmagado, sendo humilhado. Mas Deus estava contemplando tudo, assim como Deus está contemplando a tua luta, a tua prova, a tua dificuldade no dia de hoje. Deus está contemplando o gigante que está tentando te esmagar, e o Senhor lhe fala nesta noite que Ele já está mudando esta situação, está chegando com vitória para você, porque você tem olhado para o Senhor e tem confiado no que diz a palavra de Deus, e o Senhor ao teu coração nesta noite. E Davi recebeu logo uma palavra desanimadora, irmãos. Quando chegou diante do rei Saul, que levaram ele ali, a palavra que o rei trouxe para ele falou: você não vai poder lutar contra este gigante. Ele é muito mais experiente que você, e você ainda é moço. E Davi pegou e falou: olha, rei, quando eu estava com as ovelhas de meu pai, e vinha um urso ou um leão, e pegava elas pela boca, eu ia, tomava da boca dele, o feria e o matava. Assim também será esse incircunciso nas minhas mãos. E o rei ali pegou e falou para ele: então vá em paz. Mas quis vestir ele das armaduras dele, quis pôr armadura nele, quis pôr capacete de bronze. Mas não era a armadura e o capacete lá de Efésios 6, que nós vamos estudar a lição no domingo. Era uma vestimenta diferente. E crente, irmãos, não usa vestimenta diferente daquela que Deus pega e dá para ele. Deus tem revestido você de armadura poderosa, de capacete da salvação, de couraça da justiça. Deus tem te revestido. E é para você usar as armas que Deus tem te entregado. É para você usar a oração. É para você usar o jejum. É para você usar a palavra de Deus para ser fortalecido e enfrentar as adversidades, as lutas que o inimigo tem trazido sobre a tua vida. Aleluia! Deus nesta noite, Ele fala: olha, o meu servo Davi, quando enfrentou o gigante Golias, ele foi um exemplo, porque ele estava com a minha coragem dentro do coração, ele estava com o meu temor dentro do coração, ele estava com a minha obediência dentro do coração. E nesta noite o Espírito Santo de Deus, ele fala ao meu coração que Deus já está trazendo algo grande para você. Você está olhando para o gigante desta forma, mas Davi olhava diferente, ele olhava um pouquinho mais acima. E nesta noite o Senhor lhe fala para você: eu estou descendo com os meus pés sobre este gigante para esmagar e para te dar vitória, e você saber que eu sou Deus na tua vida, diz o Senhor para você. Davi olhava diferente, irmãos. Ele não olhou para o tamanho do gigante, mas ficou indignado com o desaforo e com a humilhação que o povo de Deus estava passando. Nesta noite, o Senhor lhe fala: olha, eu tenho o melhor nas minhas mãos. A palavra de Deus, ela nos fala em Isaías 59, versículo 1: eis que as mãos do Senhor, elas não estão encolhidas para que não possa salvar, e os ouvidos do Senhor também não estão agravados para que não possa ouvir. Nesta noite Deus está descendo com as mãos dele para operar a bênção na tua vida, e está com os ouvidos abertos, ouvindo o clamor que está saindo do teu coração, diz o Senhor para você. É que muitas das vezes, irmãos, a prova ela é tão grande que nós pensamos que a casa ela vai cair em cima da nossa cabeça. Tem muitas das vezes que eu me pego falando com Deus e falando: Jesus, o Senhor manda eu pregar, o Senhor fala no meu coração, o Senhor derrama da tua graça sobre mim,
Mas por que que eu tenho que passar por tudo isso que eu passo? E ele fala: meu servo, é necessário que tudo isso aconteça. Você está sendo provado, mas tem uma coisa: eu sempre tenho uma porta de escape, uma porta de bênção para você. Lembra-te do começo da tua conversão, da tua salvação, de quando você aceitou a fé, o que eu tenho feito por ti. E aí eu começo a me lembrar, irmãos. Hoje mesmo eu estava ali falando com os irmãos na portaria, e lembrando do pastor Rubens Firmino. Eu chamo ele de pastor porque ele foi meu primeiro pastor na Assembleia de Deus, embora não fosse pastor de carteirinha, mas era dirigente. Quando eu cheguei na Assembleia de Deus, eu fiquei 1 ano na igreja Creio na Bíblia, e depois fui para lá. Mas a minha conversão, irmãos, foi aqui, ó. Primeira vez e segunda vez que eu aceitei a Cristo foi aqui. Eu sou filho da casa. Fiquei tempo fora, mas quando Deus me trouxe na hora certa. E ele pegou e falou para mim, me chamou e pediu para eu fazer uma oração. E eu falei: pastor, eu não sei orar, eu sou novo convertido, eu nunca orei em microfone. Ele falou: mas você vai orar. Eu falei: eu não posso ler um versículo da Bíblia. Ele falou: você pode ler um versículo da Bíblia, mas você vai orar. E eu falei: tá bom, pastor, o senhor falou, se o senhor falou, eu oro. E li o versículo da Bíblia, e comecei a orar, e a boca disparou a falar, e foi. E aí veio no meio da igreja uma irmãzinha batendo o pé. Pá, pá, pá. Eis que quando tu falava, saía muito fogo da tua boca, porque eu tenho te revestido de autoridade. Mas ela não sabia que 1 semana antes Deus tinha pegado e me levado lá em cima. Eu cheguei, olhei e achei o ambiente estranho, falei: o que eu vim fazer aqui? E quando eu ia falando para Deus: Senhor, por que eu estou aqui? O que aconteceu? Ia saindo fogo da boca, muito fogo. E eu perguntei para Deus na minha ignorância, falei: Senhor, o que aconteceu? Por que eu estou aqui? Por que sai tanto fogo da minha boca? Ele pegou e falou para mim: eis que eu estou te dando o dom de profecia e de visão, recebe. Quando ele falou isso, eu falei amém. E aí eu voltei para o lugar onde estava. Mas ela não sabia. O nosso Deus, irmãos, é um Deus que dá sem medida quando nós buscamos de coração. E muitos, assim como eu, já são chamados desde o ventre da mãe. A maioria de nós que estamos aqui fomos chamados do ventre da mãe. Porque eu, na verdade, não era nem para ter nascido. A minha mãe dizia que eu estava virado no ventre. E há 56 anos atrás a tecnologia era muito diferente. E quando foram perguntar para o meu pai, porque ele era enfermeiro no Hospital das Clínicas, eu não sei a resposta que ele falou, se preferia o filho nascer vivo ou se a mãe ficasse viva. Acredito eu que ele deve ter falado para minha mãe ficar viva. Só que tem uma coisa: o meu Deus e o teu Deus, ele trabalha no oculto, aonde ninguém vê. E a Bíblia, a minha mãe, ela falava que chegou lá os médicos, fizeram o meu parto, me colocaram nos braços dela e falaram: você dê ouvidos a esse teu filho, porque ele vai ter muita sabedoria de Deus. E ela não entendeu nada. Posteriormente, chegaram os outros médicos, aqueles foram embora. E aí os médicos olharam, viram aquela cena e perguntaram para ela: quem foi que fez o teu parto? Ela falou: foi uns médicos muito bonitos que entraram aqui e fizeram o meu parto. Meu filho está aqui nos meus braços, saudável e bonito. E aí eles olharam e falaram: mas como? Se a única equipe de médicos que tem aqui no Hospital das Clínicas hoje somos nós. E nós é que íamos fazer o teu parto porque você é esposa de um enfermeiro que trabalha aqui. Ela falou: eu não sei como,
Mas os médicos muito bonitos entraram aqui, colocaram meu filho no meu braço e falaram isso para mim. Eles falaram, mas não tem como, não tem outros médicos. E até hoje eles estão lá me procurando os médicos que fizeram o meu parto. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus, quando tem um projeto, o projeto de Deus, ele não pode ser impedido. O projeto de Deus, ele dá sequência. Quando Jesus falou, na palavra dele, no versículo que eu falei aqui de Mateus 16, 18, que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Ele sabia do que estava falando, porque ele é o fundador da igreja. Foi ele quem fundou a mim e a você como igreja. E eu quero abrir um parênteses aqui. Tem muitos que estão dentro da igreja e falam, eu sou igreja, mas ainda não é. Como assim, irmão Carlos? Só é igreja, irmãos, depois do batismo. Tem muitos que estão na igreja há 10, 15, 20 anos e ainda não desceram as águas do batismo. Então ainda não são igreja. A igreja é só quando desce as águas. Mas Deus, Ele conhece a nossa vida na adversidade, na luta, na prova. Naum capítulo 1, versículo 3, a Bíblia diz que o Senhor, Ele trabalha no meio da tormenta e da tempestade. Nesta noite Deus está entrando com providência no meio dessa tormenta e dessa tempestade que você está passando, para te dar vitória. Lembra dos discípulos, lá em Mateus capítulo 14, versículo 22 a seguir? Jesus pegou e falou para ele, olha, passa do outro lado, que eu vou encontrar com vocês depois. Eu vou despedir a multidão. E Jesus despediu a multidão, mas não foi encontrar logo em seguida com eles. Jesus foi orar, foi para o monte orar. Quando estava na terra, era 100% homem, 100% Deus. E era homem de oração. Homem de oração. A Bíblia diz que ele foi na quarta vigília, depois das 3 horas da madrugada. E o barco já estava querendo afundar. E eles apavorados. E quando viram Jesus vindo por cima do mar, acharam que era um fantasma e começaram a gritar com medo. Mas Jesus pegou e falou, sou eu, não temais. Jesus está no meio desta tempestade, observando o teu coração. Jesus está observando a tua mente. Jesus está sondando a tua vida. Jesus chegou na hora certa, irmãos. Ele não chega atrasado, ele não chega antes da hora, mas ele chega no momento certo, no momento devido, que nós estamos precisando. Está doendo o negócio aí, está apertado, espera mais um pouquinho. Hebreus capítulo 10, versículo 37, a Bíblia diz, é mais um pouquinho de tempo. E o que há de vir, virá e não tardará, pois o meu justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Um pouquinho, irmãos, é menos que um pouquinho. Ele está chegando, com uma vitória, com uma bênção para você, aquilo que você pôs na mão dele lá atrás, e já desistiu. Ele está falando, olha, eu estou chegando. Eu estou trazendo algo grande para a tua vida. E você vai entender que o meu projeto ele não fica parado, porque eu sou um Deus que tem o meu projeto elevado acima daquilo que você pode imaginar. Por isso que a Bíblia fala, lá em Isaías 55, versos 8 e 9, que os caminhos do Senhor são muito mais altos do que o nosso. Os pensamentos do Senhor são muito mais elevados do que o nosso. E Deus nesta noite está falando, olha, o meu projeto ele não cessou na tua vida. Você vai ter que abrir a tua boca, e falar que nem disse o meu servo Jó, lá no seu livro de 42 e verso 2, eu bem
sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos pode ser impedido. Ninguém pode parar o plano de Deus na minha e na tua vida. Aquilo que Deus tem prometido, Ele vai cumprir, porque Ele é Deus fiel para cumprir com aquilo que Ele promete. Os moços ficaram apavorados, e quando viram, começaram a gritar. Mas Jesus falou: sou eu, não temais. E Pedro queria ter prova. Senhor, se é o Senhor, manda que eu vá ter com o Senhor sobre as águas. E Jesus falou: vem, vem Pedro. Rabancheia sublime canta. Vem Pedro, labanchou, que eu vou fazer você atravessar, rabanhachéria, esse mar de dificuldade, essa luta que você está passando, esta prova, eu vou te dar vitória, e você vai ver que eu sou Deus na tua vida, diz o Senhor para você nesta noite. Pedro foi, irmãos, caminhou, deu alguns passos por cima da água, mas olhou para o vento forte, olhou para as circunstâncias, olhou para a luta, para a prova, e começou a afundar. Mas lá na sua pouca força, ele ainda teve força para clamar: Senhor, socorre-me. E Jesus, irmãos, como é misericordioso, é bondoso, tem amor, ele segurou Pedro pelas mãos, puxou para cima, levou para o barco e falou: por que duvidaste, homem de pouca fé? E a Bíblia diz que os que estavam ali o adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. O Filho de Deus, o Todo-Poderoso, é aquele que veio pagar o preço na cruz do Calvário pela minha e pela tua vida, que morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia, e está aqui nesta noite em espírito e em verdade, ouvindo a minha oração, ouvindo a tua oração, o teu clamor, para te dar vitória e para dizer para você que esta prova, esta luta, essa circunstância que você está passando, ela vai passar. Ele está descendo com vitória, Ele está descendo com a bênção, e o nome dEle vai ser glorificado na minha e na tua vida, porque Ele é Deus fiel. Ele é Deus fiel, irmãos. Davi passou a luta, lutou contra o gigante, derrubou, arrancou a cabeça do gigante, porque Deus faz as coisas por completo, irmãos. Deus não faz nada pela metade. A obra que Deus começou na tua vida, Ele é fiel para terminar e para cumprir. Jesus passou por muitas provas quando estava aqui, por muitas lutas, foi provado lá no deserto, ficou 40 dias e 40 noites, mas quando voltou, passou prova ainda assim, mas Deus deu vitória, e Ele deu alguns exemplos para nós. Porque antes de ir para o deserto, Ele foi batizado nas águas, não tinha necessidade, mas Ele falou para João Batista: é necessário que se cumpra toda a justiça. O nosso Deus, Ele é amor, mas Ele é justiça também, e as coisas, elas vêm todas no tempo de Deus, e na justiça de Deus, e no amor de Deus. Jesus passou aquela luta, foi para o deserto, foi provado por Satanás, mas Deus deu vitória para ele em tudo, irmãos. E aí, ele vai falar lá no Evangelho de João, lá no seu capítulo 16, verso 33, no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus venceu, irmãos, e se nós estivermos firmados nele, nós também vamos vencer, porque Ele é Deus Todo-Poderoso. É Ele quem capacita a mim e a você, é Ele quem nos fortalece, é Ele quem nos reveste de poder e de autoridade para fazer a vontade dEle. A luta, ela vem, eu já passei por tantas, e continuo passando, agora mesmo estou debaixo de uma prova tremenda, mas eu conheço o Deus que eu sirvo, eu conheço o Deus que eu sirvo. Eu já passei algumas situações que a gente muitas das vezes fala, as pessoas olham assim e falam: mas da onde que esse irmão tira tanta força? De Deus. A minha força vem do Senhor.
que fez os céus e a terra, e tudo que há nele. Deus nesta noite está contemplando o teu coração, aquilo que você está pensando aí dentro. Está chegando diante de Deus como voz aguda, Rabayan, Chou, Amayasubria, no coração de Deus, e Deus ele tem se inclinado, Tambanchou, Kamayasubri Mikan, para ouvir o teu clamor e aquilo que você está falando com Ele, porque a tua necessidade Ele já conhece. E o Senhor lhe fala: olha, eu sou Deus que estou com as minhas mãos estendidas, e estou descendo até a terra para te socorrer nesta noite, por causa do teu gemido e daquilo que você tem trazido diante de mim, diz o Senhor nesta noite. É vitória, irmãos. Eu estou aqui, debaixo da potente mão do meu Deus, e Deus está falando comigo. Eu estou trazendo algo diante de ti, que me achere me canta labachai, ribicamas, e vai te dar um impulso, nabrachou camancho. E Deus conhece a oração que nós fazemos diante dele, irmão. Deus conhece aquilo que você tem colocado nas mãos dele. Às vezes nós não entendemos o tamanho das provas, mas tem uma coisa: toda prova, toda luta que crente passa é para a experiência. Desde quando eu comecei a servir a Deus, não teve um só ano que eu não tive vitória de Deus. Comecei a servir a Deus, indo para a igreja, bebia, fumava, não usava droga, mas fazia coisas que não agradavam a Deus. E eu chegava no pastor, saudoso pastor Nivaldo, da Creio na Bíblia, homem de Deus, e falava: pastor, eu ainda fumo, eu ainda bebo. Ele falava: irmão, é bom que você veio e falou comigo, mas nós estamos orando por você, nós estamos orando pela tua vida, e Deus vai te dar vitória. Quando passou um ano, no dia 30 de outubro de 1998, eu fui liberto do cigarro. Eu me converti no dia 25 de setembro de 97. Quando foi em 99, no dia 31 de outubro, eu vim orando pela minha esposa, para Deus libertar ela. Umas 15 dias antes, eu tinha dado os nomes para o pastor Claudino, na época, que era meu pastor. E ela falou: mas por que eu não estou liberta? Deus vai te libertar em nome de Jesus. E Deus libertou. No dia 31 de outubro de 99, nós descemos as águas batismais. Eu, a minha esposa, a minha cunhada, a Claudinha, a irmã Raquel conhece, e o marido dela, o irmão Milton. E Deus foi dando vitória, irmãos. Então nosso Deus, Ele é um Deus que Ele permite vir situações difíceis na tua vida, provas e lutas, para o teu crescimento espiritual e a tua fé crescer diante do Senhor. E o que faz mais o crente crescer na fé é aqui, palavra de Deus. É a Bíblia, Romanos 10, 17, a fé vem pelo ouvir e pelo ouvir da palavra de Deus. E tem muitos que não dão valor. O que foi que o profeta Oséias falou? Lá no seu livro, capítulo 4, versículo 6, o meu povo foi levado cativo porque lhe faltou o conhecimento. Oséias 6,3 ele fala: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. João 5,39, o Senhor lhe fala: vós errais por não examinais a Escritura, porque vós credes ter nelas a salvação, e são elas que testificam de mim. É a palavra de Deus, irmãos. E o apóstolo Pedro, ele fala, lá em 2 Pedro 3,18, antes crescei na graça e no conhecimento que há no Senhor Jesus Cristo. Então nós temos que crescer, irmãos, saber que a prova e a luta ela vem, mas a palavra de Deus, ela nos fortalece. O Espírito Santo de Deus, Ele nos fortalece, porque Ele desce com o bálsamo e opera o poder dEle nas nossas vidas. Amém, meus amados?
nesta noite, receba a tua vitória em nome de Jesus, porque eu estou saindo daqui de posse da minha vitória. Amém? Eu agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus.